graça e a paz do Senhor, queridos. Bom dia a todos. Meus amados, abram comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. As últimas mensagens pela manhã, eu fui seguindo aqui, todos os ensinos de Jesus, que ele aprimora o que foi ensinado pelos rabinos aqui e pelo que o Antigo Testamento ensinava, ele aprofundou um pouco mais. E hoje vamos para o verso 43, Mateus 5, 43. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Jesus dizendo: vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Até aqui, queridos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ensina-nos a Tua palavra, fala no nosso coração, leva-nos nessa direção de sermos parecidos com o Pai, parecidos em amor, parecido em tudo que nós fazemos e oramos. Fala a Tua igreja, Senhor, que a Tua palavra possa transformar, faz-nos diferentes, faz-nos mais profundos, mais cristãos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos? Queridos, é bem evidente que estamos diante de um princípio, de um ensino bastante elevado. Aqui Jesus, ele realmente abre o seu coração, abre toda a grandeza da graça de Deus, de quem Deus é. Para muitos escritores, queridos, esse trecho que nós lemos, nós estamos diante de um dos ensinos mais profundos, de um dos ensinos éticos mais sublimes, mais excelentes, já presenciado pela humanidade. Então, se você abrir qualquer livro religioso, qualquer livro de filosofia, qualquer um vai estar aquém desse ensino aqui, porque realmente é um ensino dos mais elevados que já houve em toda a história da humanidade. É bem evidente, queridos, que isso é tão profundo porque leva a uma negação do nosso egoísmo, da nossa autopiedade, do nosso coitadismo. Porque Jesus nos chama aqui a amar os inimigos. Amar quem nos faz mal, a quem nos ofende, a quem nos ataca. E ele ainda faz a comparação, porque se você amar apenas a quem te ama, apenas quem te faz bem, apenas quem te ajuda, apenas quem te elogia, o que você está fazendo demais? Qualquer um consegue fazer isso, todos fazem isso, os pagãos, os corruptos. Aqui ele cita os publicanos, que seria, no contexto de hoje, pegar um político bem corrupto, bem desonesto, e ele fala, olha, amar quem ama, amar quem te faz bem, até o pior ser humano, até o político mais corrupto, mais sem vergonha, até ele faz isso. E vocês vão ficar apenas nesse nível de amor, apenas nesse nível de espiritualidade, apenas nesse nível de ética? Não, é muito pouco. Deus nos chama para ir além. E ele mostra aqui que uma pessoa pode ser inimiga nossa, queridos, de 3 formas. No coração, nos odiando. Pode ser nosso inimigo nas palavras, com maldições e ofensas, ou não nos saudando, não cumprimentando a gente. E pode ser nosso inimigo pelas ações, nos perseguindo, nos atacando. E a resposta que Jesus chama os cristãos a dar a esses ataques, a essas formas da pessoa ser a nossa inimiga é: ao ódio, nós respondemos com amor. Às maldições e ofensas, nós respondemos com bênçãos. E aos ataques, às perseguições, nós respondemos com orações por aquela pessoa. Esse é o princípio de Jesus. Leiam aí comigo, queridos, que eu quero analisar versículo por versículo com vocês. O verso 43, vocês ouviram o que foi dito, e é o natural do ser humano. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. E no verso 46, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Em todo o ensino do Antigo Testamento se dizia, está lá em Levítico, que você deve amar o seu próximo, a pessoa ali que está perto de você, o seu familiar, o seu amigo, amar como a ti mesmo. Então, desde o Antigo Testamento, nós somos chamados a viver essa excelência de amar as pessoas, e não um mero amor, mas amar como a nós mesmos. O bem que você quer para você, você deve desejar para a pessoa que está próxima de você, para as pessoas com quem você convive. Agora,
o Antigo Testamento, a lei se cala em relação aos inimigos. Ok, eu devo amar, né, as pessoas com quem eu convivo. E os meus inimigos? Não se diz explicitamente. E aí o que eles fazem? O que os judeus fizeram? Eles falam, não, é para amar o próximo. Agora, aos inimigos, como não se diz nada, então você pode e até deve odiar. Então, a primeira parte de amar ao próximo está lá nas Escrituras. Agora, odeie o seu inimigo, que os antepassados diziam, né, que Jesus está dizendo, vocês ouviram o que foi dito. Isso é um acréscimo dos rabinos, que eles inventaram isso. Existe uma citação de um rabino judeu, Maimon, que ele disse, se um judeu vê um gentio, uma pessoa que não é judia, cair no mar, não ajude, deixe ela lá. Por quê? Porque ela não é seu próximo, não é seu amigo, você não conhece. Se é um gentio, quem não é judeu, se caiu no mar, deixa ele lá. E é por isso que os romanos acusavam os judeus de odiarem a raça humana, de serem contra a raça humana. Era uma acusação feita aos judeus pelos próprios romanos. Havia um ensino judaico que até, se um judeu está em pecado, e o outro judeu vai lá e repreende ele, e se esse judeu em pecado não se arrepende, você é obrigado a odiá-lo. Então, veja que há religiões no mundo, queridos, há ensinos do ser humano que te ensina a odiar quem é diferente, a odiar ao outro, a odiar a pessoa que não pertence à mesma religião que você, que não tem o mesmo caráter que você, que não tem a mesma vivência que você, ou às vezes até que não tem a mesma cor que você, né? Infelizmente, queridos, esses ensinos acabaram contagiando até o coração de alguns homens de Deus. Abra comigo em Salmo 139. Nós vamos ver aqui como esse ensino de odiar o inimigo, que não está nas Escrituras, acabaram contagiando alguns. Verso 19. Olha o que o próprio Davi diz, queridos. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos. Veja, ele está desejando a morte para muitos ali. Porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. E aí parece que a graça de Deus trabalha no coração dele, e ele diz no verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Então veja que estamos diante de uma pessoa que é um pecador, né, Davi. E ele fala a Deus, olha Deus, eu estou orando aqui a ti, eu tenho a minha vida, vê se há em mim alguma conduta, algo que te ofende. E realmente havia. Né? Ele, nos versos anteriores, ele desejando morte, odiando com ódio implacável. É interessante, existe um conjunto de salmos no livro de Salmos, que são chamados de os salmos imprecatórios, ou salmos de maldição, onde o salmista deseja que tudo vá mal, que as coisas ruins aconteçam aos seus inimigos. E isso é produzido naturalmente pelo coração do ser humano, né? A pessoa que está sendo perseguida, que está sendo atacada, que está sendo ofendida, o natural é crescer dentro de nós uma amargura, crescer dentro de nós um rancor, e a gente começar a desejar o mal para aquela pessoa. Eu já expliquei aqui que o livro de Salmos, nós temos que ter um cuidado, porque é o salmista abrindo o coração diante de Deus. Não é Deus dizendo, olha, eu odeio, eu quero a destruição, eu quero o mal para as pessoas. Não, Deus sempre quer o bem para todos, como foi lido no Salmo 145. Então, é o salmista abrindo o coração. Ele que estava sendo atacado, sendo perseguido, pessoas queriam a morte deles, e ele orando diante de Deus, porque os salmos são orações. E ele orando diante de Deus, Deus, o meu sentimento para com essas pessoas é que eles deveriam perecer. Então, esse é o natural do ser humano. E Jesus vai além disso e nos ensina a amar os nossos inimigos. E é o que eu expliquei aqui. Há passagens do Antigo Testamento que você, quando compara com o Novo Testamento, é evidente que no Novo Testamento há uma crescente, há um avanço espiritual, Deus se revela plenamente em Cristo. Nele estão escondidas todas as riquezas de Deus. E ele nos traz o coração de Deus, a profundidade do ensino da verdade, quando ele nos ensina a amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos. E isso também tem a sua semente, no Antigo Testamento diz, olha, se você encontrar o boi ou o jumento do seu inimigo, vá, pegue e devolva o seu inimigo. Em Provérbios, capítulo 25, que é até citado em Romanos 12, diz, olha, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dê-lhe de beber.
E assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor te recompensará. Então, Deus vem ensinando isso ao ser humano. E, na pessoa de Jesus, ele vem em definitivo e diz explicitamente que nós devemos amar aos nossos inimigos. E amar é o quê? Desejar o bem para a pessoa, querer que a pessoa mude de vida, que a pessoa cresça, que a pessoa transforme o seu coração e que vá bem para ela. Nós não devemos desejar a morte, não devemos desejar que nenhum mal aconteça com ninguém. Eu já expliquei que a justiça, quando tiver que ser feita e da forma que tiver que ser feita, isso cabe a Deus, em última instância, e, claro, às autoridades, quando for o caso. Mas nós, queridos, o nosso coração deve ser de amor pelas pessoas, orar por aqueles que nos perseguem. Nos versos anteriores de Mateus 5, Jesus estava nos ensinando, olha, se alguém lhes ferir numa face, dê a outra face. Eu comentei aqui que Jesus nos ensina a jamais revidar, a jamais responder o mal com mal, injúria com injúria. Isso nos versos anteriores, nós não respondemos a um ataque físico com um ataque físico, a uma ofensa com um xingamento. Nunca. E agora, nesse último verso, Jesus vai mais profundo. Não é apenas, se alguém lhe ferir numa face, dar a outra face. Não é apenas não revidar fisicamente, mas também no seu coração você não deve revidar. Você não vai entrar numa briga com a pessoa, mas no seu coração também você não vai guardar ira, não vai guardar rancor. Então não é apenas se segurar, não vou sair no tapa, não vou gritar, não vou brigar. Não, mas também no coração. Veja que Jesus vai ainda além, não revide nem mesmo no seu coração. No verso anterior ele diz, dê a outra face. Nesse ele diz, dê o seu coração. Dê o seu coração. Queridos, você não deve ser inimigo de ninguém. Uma pessoa pode se fazer sua inimiga, mas você não se faz inimigo de ninguém. O cristianismo, queridos, Jesus, ele nos ensina a amar a todos sem exceção. Não estamos abertos a nenhuma exceção, por isso que ele já pega o pior, o inimigo. Fala, você não está autorizado, como discípulo de Jesus, se você quer seguir Jesus, você não está autorizado a odiar ninguém. E também não está autorizado a deixar de amar ninguém. Você, para seguir Jesus, vai ter que amar a todos sem exceção. Esse é o ensino do cristianismo, queridos. Nós amarmos a todos. É por isso que quando algumas pessoas, ateus ou céticos, vêm atacar o cristianismo, não, porque o cristianismo foi uma religião violenta, teve a Guerra Santa, as cruzadas, teve a Inquisição, teve outros episódios horrendos. Isso, para mim, queridos, não me afeta em nada. Porque o ensino de Jesus é uma coisa, o que essas pessoas praticaram é algo totalmente diverso. O problema era se Jesus tivesse ensinado isso. Aí estaríamos com um problema. Mas Jesus sempre nos ensinou a amar os nossos inimigos. Até há versículos que as pessoas tiram do contexto de forma absurda. Jesus diz, olha, eu não vim trazer a paz. Jesus disse isso. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E alguns pegam esse trecho, olha, está vendo? Jesus não quer paz, ele quer que a gente pegue a espada. Não. Mas todo o capítulo Jesus está dizendo para os apóstolos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser entregues nos tribunais, vocês vão comparecer diante de reis, vão ser acusados e vão ser mortos. E aí ele diz, eu não vim trazer paz para vocês, vocês vão cair à espada. E diante disso, vocês não vão responder o mal com o mal, não vão matar ninguém, não vão perseguir ninguém. Jesus diz, também em Mateus 5, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. O cristão é chamado para ter paz dentro de si e para levar paz para as pessoas. Nós somos chamados para não ter nenhum inimigo, mas para sermos pacificadores com todos. Jesus sempre diz, queridos, que os discípulos dele serão conhecidos se amarmos uns aos outros. Então, o discípulo de Jesus não é conhecido pela doutrina que pratica, que prega, ou pelos dons espirituais, ou por nada disso. Jesus diz que serão conhecidos como os meus discípulos se amardes uns aos outros. Essa é a principal marca do cristão, queridos, é o amor. Em 1 João, o apóstolo João diz, olha, essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, desde o início, sempre foi essa mensagem, que amemo-nos uns aos outros. Jesus, quando estava passando por Samaria, por uma cidade dos samaritanos, indo para Jerusalém, a cidade, ninguém recebeu Jesus, eles foram expulsos da cidade. E Tiago e João viraram para Jesus e falaram, mestre,
Tu queres que a gente peça ao Senhor que derrame fogo do céu sobre essa cidade? Porque essa cidade não te recebeu, te tratou mal. Quer que a gente ore para que caia fogo do céu? E Jesus diz, olha, vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Então Jesus, queridos, quando ele olha uma pessoa má, quando ele olha uma pessoa que te ofende, que te ataca, que te quer o mal, Jesus nunca vai querer destruir aquela pessoa. Você, no seu coração, pode até cultivar isso. Eu quero o pior para essa pessoa. Você pode querer que caia fogo do céu sobre aquela pessoa. Ah, Deus, eu te peço que você faça justiça. Eu falei sobre isso, que essa é uma oração perigosa, porque é você clamando para que Deus faça cair fogo do céu sobre aquela pessoa. Não faça esse tipo de oração. A justiça Deus vai fazer, deixa com Ele. Deus, o que Jesus quer para aquela pessoa que está te perseguindo, te fazendo mal, não é destruí-la, é salvá-la. Ele sempre quer salvar a todos, quem quer que seja. Pior pessoa do Estado Islâmico, um assassino, matando. O que Jesus quer? Destruí-la? Não, ele quer salvá-la. A todos os inimigos, Deus quer salvar, sempre. Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, queridos. É isso aqui que você tem que ter pelo teu inimigo, queridos. 1 Coríntios 13, verso 4. Estamos ou não estamos diante de algo que veio de Deus, né, queridos? Você vê algo tão elevado assim. 1 Coríntios 13, 4. O amor, ou como você tem que ser com o seu inimigo, ou com quem quer que seja. O amor é paciente. Seja paciente, queridos, com a pessoa que te persegue. O amor é bondoso, seja sempre bom. Não interessa o que a pessoa esteja fazendo. Não inveja, não se vanglorie, não se orgulha. Não maltrate ninguém. Não procura seus interesses, não se ira facilmente, não se ire contra essa pessoa. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Não quer que nada de ruim, injusto aconteça com ele, mas se alegra com a verdade. E agora, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E lá no último verso, verso 13, assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, queridos, é o amor. Então, o maior, queridos, mais do que a sua fé, mais do que a sua esperança em Cristo, é o amor que você tem por Ele e que tem que ter pelos seus familiares, pelos seus amigos e pelos seus inimigos. A ponto de sofrer, tudo crer, tudo esperar, tudo suportar. A gente se pergunta por como que os cristãos de antigamente suportavam ter os seus bens apreendidos sem murmurar, como diz lá em Hebreus. Como havia tantos mártires. Eu já contei essa história uma vez, um soldado, um dos capitães lá do exército romano, e ele era responsável pela execução de cristãos, capturava-se cristãos, e ele era o responsável por matá-los. E ele, queridos, teve uma hora que ele não aguentou mais, porque a todo cristão que ele matava, aquele cristão estava, olha, que Deus te abençoe, eu quero que Deus toque no seu coração, que Deus cuide da sua família, fiquei sabendo que seu filho está doente, olha, estou orando a Deus pelo seu filho. Isso enquanto aquele capitão do exército romano levava aquele cristão para ser executado, das formas mais brutais possíveis. E aquele não aguentou mais e, claro, se converteu. A semente da igreja, queridos, a igreja cristã cresceu no início, movida pelo amor, constrangendo a todos, vendo o quanto eles se amavam uns aos outros, o quanto amavam escravos, quanto eles amavam publicanos, quanto eles amavam as piores pessoas possíveis, inclusive homossexuais, que havia de monte na época do Império Romano. Nós precisamos amar, queridos. E o objetivo de Jesus com esse ensino, queridos, ame os seus inimigos, é nos tirar de uma miséria interior. Porque quando você odeia uma pessoa, queridos, todos nós já passamos por isso, já odiamos alguém, já tivemos uma ira muito profunda contra alguém. Os dias que você fica com aquele ódio é um dia de miséria, queridos. Você se sente mal. Você se sente mal porque o mal está fluindo dentro de você. Você se sente realmente em trevas, porque o seu coração está cheio de trevas, porque há um ódio ali, há uma fúria contra aquela pessoa, você deseja realmente o mal para aquela pessoa, e aquilo te deixa num estado de ânimo horrível. São dias horríveis. E Jesus não quer que você cultive esse monstro no seu coração. Não quer. Ele quer que você ame, porque sempre quando você ama, queridos, o seu interior está em paz, você tem Deus contigo, porque quando você odeia, Deus já também não faz parte daquilo. Então, o amar ao inimigo é você ter paz.
Enquanto você odeia uma pessoa, você se torna escravo dela. Sua mente fica escrava de pensar naquilo, de ficar remoendo aquele acontecimento, aquilo fica te ferindo repetidas vezes, você sonha com aquilo sempre te incomodando e te fazendo ficar de mau humor, estragando o seu dia, e você não tem paz. Então, Jesus tira essa vida de miséria e fala, não, ame, esse é o caminho correto, porque o amor permite a paz. Sempre quando você ama, você deixa um caminho de reconciliação, pelo menos de um dos lados. Abra comigo em Romanos 5, queridos. É interessante, queridos, nós vamos ver aqui em Romanos 5, olha como nós éramos, diante de Deus. Romanos 5, verso 6. De fato, no devido tempo, quando eu e você, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Nós éramos maus, Cristo morreu pelos maus, eu e você. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, Mas Deus prova o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Que nós éramos inimigos de Deus. Todos nós. Nós vivíamos contrário a tudo que Deus ensinava. Nós vivíamos indiferentes a Deus e contra Deus. Porque não nos importávamos, vivíamos em pecado, vivíamos do jeito que queríamos. Nós éramos inimigos de Deus e ímpios, e maus, e fracos, e pecadores. E isso éramos nós. E o que Deus fez com os inimigos dele, que éramos nós? Ele nos amou. Ele nos amou e deu a sua vida por nós. Por isso, foi à cruz e pelo seu sangue nos justificou. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, se quando éramos inimigos, ele nos salvou, imagina agora que nós somos filhos, o quanto ele vai nos proteger e nos guardar e nos levar para a eternidade. Queridos, nós somos amados demais. Quando nós éramos indiferentes, quando não nos importávamos com Deus, ele nos amou de tal maneira, imagine agora que estamos nele. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Não eram os cristãos, era o mundo todo. Todo mundo que estava em pecado, sendo mal, sendo inimigos dele, Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no verso 17 ele diz, ele enviou o seu Filho ao mundo não para condenar ao mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então nós precisamos, queridos, amar os nossos inimigos, assim como Deus amou os inimigos dele, que éramos nós. E, se for possível, resgatar esses inimigos como Deus nos resgatou. Agora, o que é amar, queridos? Amar é diferente de gostar, tá? Só importante esclarecer isso. Não é que tem o seu inimigo, você tem que gostar dele a ponto de levar para sua casa, convidar para passear, conviver com ele. Não. Isso é gostar, isso é simpatia, é o que você tem com a sua esposa, com seus pais, com seus amigos. Amar não é gostar. Amar é, se a pessoa precisa de uma ajuda, você ajuda. Você tem compaixão dela, você deseja o bem para ela e não o mal. Você quer que aquela pessoa cresça, que aquela pessoa prospere. Isso é você desejar o bem, isso é você amar. Você não precisa conviver com aquela pessoa. Imagina uma pessoa que está te fazendo mal, quer te ver indo de mal a pior, você levando para sua casa. Não há essa necessidade. E amor também não é concordar, queridos. Você deve amar um assassino. Não é por isso que você vai concordar com as práticas dele. Você deve amar um político corrupto. Não é por isso que você vai concordar com as práticas dele. O cristão ama todos sem exceção, mas, sempre que puder, orienta, aconselha e mostra o caminho da verdade. Isso é amar, não é gostar e não é concordar. E no verso 47, queridos, Mateus 5, vamos para o segundo ponto aí, Mateus 5, 47. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Então, queridos, os judeus eles têm essa prática de saudar, de cumprimentar apenas as pessoas que são da sua própria religião, do seu próprio país, que concordam com eles, E muitas pessoas são assim, queridos? Cumprimentam apenas aqueles que têm a mesma opinião, que são do mesmo partido, etc, etc.
Diz que os judeus da antiguidade sequer mostravam aos viajantes onde tinha água para beber. Veja como era a coisa. E Jesus, ele ensina a agir com bondade para com todos, a não fazer acepção de pessoas. Você não saúda apenas os da sua família, apenas os da sua religião, apenas aqueles que concordam com você. Não, você saúda a todos. Porque se você saúda apenas os que concordam com você, que são da sua religião, o que você vai estar fazendo demais? Nós, queridos, não devemos viver a divisão. Orar, abençoar, cumprimentar só as pessoas que concordam conosco, que pensam igual a nós. Lá em Romanos 12 diz, olha, viva em paz com todos, com todos. A palavra diabo, queridos, vocês sabem o que significa a palavra diabo? Uma das traduções da palavra diabo é aquele que divide. Aquele que divide. Sempre quando há divisão, queridos, é uma ação do diabo, separando pessoas. Porque é isso que ele quer, romper relacionamentos, romper casamentos, romper amizades. Onde há divisão, aí há diabo. Então a gente não pode permitir isso. Se tem um familiar nosso que é espírita, um familiar nosso que é macumbeiro, uma familiar ou amigo que é homossexual, etc., etc., saúde essa pessoa. Fala bom dia, querido. E com a mesma atenção, o mesmo carinho que você faz para um irmão aqui da igreja. Fala bom dia, tudo bem? Você tem um dia bom? Cumprimente, saúde a todos. Nós temos que fazer o bem a todos sem distinção. Abra comigo em Gálatas 6. Não sei se vocês sabiam disso, mas havia uma época que havia uma divisão, né, entre a Assembleia de Deus e os batistas. Não sei quem separava quem, tinha esse preconceito um com o outro, mas diziam que não eram irmãos, eram primos. E eles pouco saudavam uns aos outros, queridos. Veja que absurdo. Gálatas 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, queridos, sem exceção. Claro, especialmente, ou dando maior atenção aos da família da fé. Você, como cristão, deve fazer bem a todos. Claro que se você tiver que escolher entre ajudar um irmão da igreja e uma pessoa de fora, claro, ajude uma pessoa, especialmente ou da família da fé. Mas nós temos que ajudar a todos. Isso é um ponto, queridos, que nós temos que aprender a ser amistosos com todas as pessoas, mesmo pessoas de outras religiões, pessoas que você não concorda. Jesus está dizendo, saúde a todos, cumprimente a todos. Os árabes, por exemplo, eles saúdam uns aos outros dizendo, salam aleikum. Salam aleikum, e o outro responde, aleikum salam. O que significa salam aleikum? A paz seja contigo. E aleikum salam, contigo seja a paz. Só há uma inversão de palavras. A paz seja contigo e contigo seja a paz. Então, queridos, saúde a todos, é o que Jesus está dizendo. Se um muçulmano falar para mim, salam aleikum, eu vou responder, aleikum salam. Desejar a paz para ele. Isso aqui é só o árabe, né? Não tem nenhuma invocação de Alá, nem nada, é apenas cumprimentar uma pessoa. Por questão de educação, por questão de amor e de companheirismo. Vamos deixar de criar divisões, queridos. Vamos sempre procurar unir. No que for possível, a gente une. A gente se mostra amistoso, se mostra pessoa educada, pessoa que procura unir. Jesus tinha uma péssima fama, queridos. É por isso que ele foi crucificado. Ele tinha uma péssima fama porque ele comia com pecadores. Onde havia reunião de pessoas, Jesus estava ali. Não importa se a pessoa era corrupta, se era desonesta, se era uma pessoa de péssima fama. Ele sentava e comia com pecadores. E foi assim que ele salvou Mateus, do qual nós temos aqui esse evangelho, e salvou Zaqueu. Ele dizia, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Abra comigo em Mateus 9, verso 9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus era uma pessoa da pior espécie, tá, queridos? Um corrupto, desonesto. Verso 10. Então Jesus, estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Eles não faziam isso, né, os fariseus, em hipótese nenhuma. Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender, e ele fala para todos nós, que Jesus fala para todos nós, vão aprender o que significa isso. O que eu desejo é misericórdia, compaixão para com todos, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, o que Jesus deseja? Que a gente lide com as pessoas que são diferentes, que estão em pecado, pessoas literalmente más,
desonestas, corruptas, ou de qualquer tipo de maldade que seja, que você tenha misericórdia daquela pessoa. Porque, queridos, o destino daquela pessoa, a gente não sabe, mas aquela pessoa corre um risco grande de ir para o inferno. E você não vai ter misericórdia de uma pessoa que vai sofrer a separação de Deus e que vai para o inferno. Tem que ter um coração muito duro para não ter essa misericórdia. Tem uma certa vez uma pessoa que estava condenada, estava no corredor da morte lá nos Estados Unidos, condenada a ser morto. E não sei se era pastor ou padre, não me recordo, começou lá, porque sempre lá nos Estados Unidos tem isso, né? A pessoa pode receber uma visita ali nos últimos dias de uma entidade religiosa, conversar. E ali, aquele padre, o pastor, estava dizendo, olha, que você se arrependa, porque senão você vai para o inferno, sabe como é que é e tal. E aí teve uma hora que aquele prisioneiro parou e falou, não, peraí, você está me dizendo que eu vou passar por um sofrimento horrendo neste lugar chamado inferno, e você está falando isso para mim com essa cara de sono? Com essa falta de misericórdia? Isso é uma coisa muito séria. E aquele assassino estava corrigindo aquele líder espiritual lá. E nós, queridos, nós precisamos ter mais misericórdia das pessoas. Em vez de querer o mal delas, aquele muçulmano, aquele homossexual, aquele político corrupto, que ele vá para o inferno mesmo, é lá que ele merece estar. Jesus fala, eu desejo misericórdia para essas pessoas. Eu quero que você tenha compaixão delas. Porque ele não veio buscar justos, ele veio buscar pecadores. Ele é um médico e ele quer ir atrás dos doentes. E você vai junto ou vai dizer, não, Jesus, eu quero que esse doente morra? Jesus está dizendo, eu desejo misericórdia. Eu desejo que vocês tenham misericórdia por essas pessoas. Mateus foi salvo por essa misericórdia de Jesus, porque ele era uma pessoa que você falaria mal. Era dos piores que havia. E foi lá que Jesus foi, por isso que ele era tão criticado. O que Jesus está fazendo na casa desse político ladrão? O quê? Será que Jesus está querendo ganhar um cascalho? O que Jesus está fazendo? Algum acordo ali com ele? Não, Jesus foi salvá-lo. E ele exige isso, que nós tenhamos misericórdia dos nossos inimigos, das pessoas más, porque o destino delas é horrível. E que nós tenhamos compaixão delas. Para, se for possível, salvá-las. Se não for, escolha delas. Mas no que depender de nós, nós vamos fazer o que for possível para tirá-las desse caminho, desse precipício, dessa morte. Nós temos que levar o remédio para os doentes. Os fariseus, queridos, eles se mantinham longe, distante dos pecadores. E com isso, o que eles ganhavam? Se mantendo longe dos pecadores. Não salvavam ninguém, não levavam a mensagem de Deus para ninguém, porque se mantinham longe. E pior, por se manterem longe, o coração deles ia se endurecendo mais e mais, e eles também se perdiam. Por se manterem longe, o coração deles endurecia, esfriava, e eles também se perdiam. Enquanto os outros ainda tinham chance de serem salvos. Quem não tinha chance de ser salvo é os fariseus, porque o coração endureceu, sabiam a mensagem e se endureceram. E eles se perderam definitivamente, e os outros Jesus conseguiu alcançar. Por isso que ele disse, olha, as prostitutas e os publicanos lhes precedem no reino de Deus. Porque eles ouviram a mensagem de João Batista e se arrependeram. E vocês, com um coração tão duro, não se arrependeram. Então, queridos, que a gente trate a todos com misericórdia. Jesus falou, olha, você entra numa casa, se tiver pessoas boas, se tiver pessoas más, o que acontece? Você chega e saúda a todos. Olha, que Deus te abençoe, um bom dia, uma boa tarde. Se aquelas pessoas forem boas, elas recebem a paz que você desejou para elas. Se forem pessoas más, endurecerem o coração, pessoas que não querem saber de crente, não querem saber da palavra, não querem saber de nada, a paz que você desejou volta para você. Então, cumprimente a todos, deseje a paz a todos, porque se eles não receberem, a paz volta para você. E, lá em Mateus 5,44, continuando, ele fala agora, ele diz, amem os seus inimigos, e esse final, orem por aqueles que os perseguem. A palavra que perseguir, queridos, tem a mesma origem da palavra Marte. Marte, né, o planeta, também é um deus romano, é o deus da guerra. A palavra Marte vem de guerra. Então é para você orar por aqueles que fazem guerra contra você, por aqueles que guerreiam contra você. E esse é mais um ensino, queridos, que faz todo sentido. Porque, veja só, se a pessoa está te perseguindo, está te atacando no trabalho, ou na sua família, ou onde quer que seja, está fazendo guerra contra você, você consegue mudar o coração daquela pessoa? Você não consegue, né, querido? Você pode até tentar conversar, argumentar, se a pessoa mudar, amém. Mas, se não for esse o caso, a pessoa está
perturbado, está incomodado, está querendo te perseguir mesmo, o que você faz? Você ora por ela. Porque se Deus tocar no coração daquela pessoa, você ganha aquela pessoa para Deus, pacifica o coração dela e você tem paz. Então faz todo sentido você orar pelo bem dela, para que ela perca esse mau humor, perca esse rancor e ela te dê paz. Então você ora para que aquela pessoa vá bem e com isso você ganha paz. É o que Jesus fez, queridos, lá na cruz. No último domingo à noite eu comentei sobre isso. Jesus, ao orar pelas pessoas, por aquela multidão que estava ali, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, queridos, esse é um princípio muito importante, você orar por quem está te perseguindo. Porque você não consegue amar um inimigo a menos que você perdoe. Perdão é sempre algo chave no cristianismo, queridos. Então você precisa perdoar para que você consiga amar seus inimigos. E é assim que você ora por eles. Orando para que Deus os abençoe, para que Deus os corrija, Deus os guie pelo caminho da verdade, e você perdoando, porque para isso nós fomos chamados. Nós sabemos esse caso aí do nadador americano, né, queridos? O Lot inventou uma mentira, disse que foi assaltado e tudo, para disfarçar lá uma confusão que ele aprontou num posto. E agora que foi descoberto, está todo mundo criticando, está todo mundo acabando com ele, né? Tudo bem. Nós temos que criticá-lo, temos que mostrar para ele que ele está errado. E agora, como cristãos, o que nós fazemos? Oramos por aquele que nos atacou. Oramos porque por essa situação ele aprenda algo com a vida, ele se arrependa, ele se transforme numa pessoa melhor. Saia da arrogância e vá para a humildade. Saia da mentira e comece a andar na verdade. Nós, como cristãos, nós devemos orar, queridos, por essas pessoas, sempre. E nunca desanimando, queridos. Porque muitos cristãos, vejam o que eu vejo, queridos. Muitos cristãos, eles começam, a sua caminhada fazendo bem para todo mundo. Só que aí, o que acontece? Eles se deparam com a maldade das pessoas. As pessoas ingratas, pessoas que te tratam mal, apesar de você estar tentando ajudá-las, elas te tratam mal, não te ajudam, apesar de você sempre ajudar. E aí os cristãos começam a desanimar. Porque as pessoas são muito más, o mundo hoje está muito ruim, como é que eu fico fazendo bem para a pessoa e a pessoa não dá valor, a pessoa me trata mal? Mas, queridos, a Bíblia sempre disse, o ser humano é mau, a natureza humana é má. Isso você não tem que aprender com a vida, a Bíblia já está te dizendo, de cara, as pessoas vão ser ingratas, as pessoas vão te tratar mal, mesmo você ajudando elas. Agora, você não deve desistir, porque a Bíblia diz, o ser humano é mau, mesmo assim, ame, mesmo assim, faça o bem. Elas vão ser ingratas, faça o bem. Mas ele está me tratando mal, trate bem. Você vai desistir de ser bom porque os outros são maus? Você vai deixar de seguir a Cristo porque os outros seguem as trevas? Não, querido. Se os outros seguem as trevas, misericórdia, compaixão por elas. Eu vou continuar fazendo bem. Para que, talvez pelo meu exemplo, aquela pessoa compare o que ela está fazendo pelo que eu faço. E, quem sabe, ela mude. Mude de decisão e passe a andar na luz. Não desista de fazer o bem, queridos. Não desista de amar seu inimigo, mesmo que ele continue agindo como inimigo. Porque isso pode acontecer, e vai acontecer muitas vezes. Mas a nossa decisão é de seguir a cruz, seguir a Jesus, mesmo negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e indo aonde ele vai. Mateus 5, verso 45, queridos. Verso 45. E por que nós temos que fazer assim, queridos? Amar inimigo, orar por quem nos ataca. Isso é muito, muito radical, muito profundo. Mas olha só quem vive assim, queridos. Verso 45. Vocês vão fazer isso para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. E no último verso, verso 48, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Por que nós devemos ser assim, queridos? Porque quem nós seguimos, que é Deus, que é Jesus, ele faz exatamente assim. Se nós queremos ser filhos dele, nós temos que andar como nosso Pai. Temos que aprender com o exemplo do nosso Pai. Que ele faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Isso é o que a gente chama na teologia de graça comum. Deus dá sabedoria, dá inteligência, dá força, dá saúde, para pessoas boas, para pessoas más. Pessoas ímpias enriquecem, pessoas justas, talvez não. Mas Deus está sendo bom para todo mundo o tempo todo, queridos, porque ele não odeia ninguém.
A Bíblia diz que Deus é amor e nele não há ódio. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Você nunca viu nas Escrituras Jesus odiando ninguém. Nunca. Ele podia advertir, podia exortar, podia apontar o caminho errado dos fariseus, mas Jesus não odiava ninguém. Deus não odeia ninguém. Nós, seres humanos, nos fazemos inimigos de Deus, mas Deus não considera ninguém inimigo dele. Por isso que ele diz, eu quero salvar, eu não quero destruir. Porque se Deus considerasse a nós, ou qualquer coisa que seja inimigo, aí estávamos com problemas. Mas ele resolveu ser bom. Lá em Salmos 145, queridos, por favor, que foi lido aqui na abertura, verso 8. Assim é o nosso Deus, queridos. Verso 8, o Senhor é misericordioso, né, que é o que ele deseja que nós sejamos também, e compassivo, paciente, transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. É por isso que a Bíblia diz que ele deseja que todos sejam salvos. Esse é o desejo dele. Verso 14, o Senhor ampara todos os que caem, todos, e levanta todos os que estão prostrados. E verso 16, abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Então Deus, que ele está resplandecendo o sol dele, a chuva dele, as bênçãos dele sobre todos os seres humanos. Ele quer o bem para todos. Infelizmente, muitas pessoas recusam a querer esse bem de Deus, mas ele quer dar o bem para todos, ele quer salvar a todos. E o que esse verso nos ensina, que nós devemos seguir o nosso Pai, nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Lá em Efésios 5 diz, como nós imitamos Deus? Vivendo em amor. Vivendo em amor, como Cristo nos amou e entregou sua vida por nós. Alguém pode dizer, não, essa questão de amar inimigo, orar por quem nos persegue, isso é coisa de bobo. Até parece que vou ficar amando meu inimigo, o cara que me quer mal, o cara que quer que eu me prejudique, que a minha família vá mal. Bom, queridos, será que é ser bobo assim? Bom, Deus faz assim. Deus faz assim. Agora, quem é bobo? Quem segue faz igual a Deus ou quem faz diferente de Deus? Eu quero, para a minha vida, queridos, ser semelhante a Deus. Não importa que alguém me chame de tolo, que eu estou me prejudicando, que eu me prejudique, Jesus se prejudicou. Mas continuou nesse caminho, sem abdicar de ser bom, sem abrir mão de amar. Você perca tudo, queridos, mas não perca essa vontade de seguir a Jesus aonde quer que ele vai. Porque muitos, queridos, querem imitar a Deus em ter poder, em fazer justiça, mas poucos querem amar a Deus nessa excelência de amar a todos. Nós precisamos aprender, queridos, que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Os nossos inimigos, dos nossos inimigos nós não vamos receber, mas podemos dar. E a decisão é nossa. Seguir Jesus, seguir a Deus, sermos imitadores dele e sermos filhos dele, que derrama sol sobre maus e bons, chuvas sobre justos e injustos, ou não. Vamos ficar de pé, queridos? Queridos, isso é cristianismo. Outra coisa não é. Nós andarmos nessa decisão de amar como Jesus o fez. Tendo misericórdia para com os nossos inimigos, para quem tem maldade no coração, para que um dia eles possam ser alcançados. Queridos, eu queria que você pensasse agora em alguém que é um inimigo seu, que se fez inimigo seu, que te persegue no trabalho, ou que te calunia na sua família, fala mal de você. Essa pessoa tem nome e sobrenome. Eu quero que você pense nessa pessoa. E se você não tem nenhuma pessoa agora, neste momento, que esteja te atacando, que esteja te perseguindo, que esteja te ofendendo, quero que você lembre de uma pessoa do passado. Que talvez na sua adolescência, na sua juventude, em algum momento da sua vida tenha te perseguido. Porque essa pessoa, queridos, a gente não sabe, talvez você perdeu o contato, mas talvez essa pessoa esteja indo para o inferno. E a vida dela vai de mal a pior, porque ela decide odiar, decide ofender. E é claro que isso só traz o mal para a pessoa. Então eu quero que você pense nessa pessoa e vamos fazer aqui o que Jesus ordenou àqueles que o seguem. Orar por essa pessoa. Nós temos o costume de orar por nós mesmos, orar por nossas famílias, orar talvez até por um pecador que precisa ser salvo, mas eu quero agora que nós oremos por alguém que nos atacou, por alguém que te feriu no profundo, que você pensa, por que aquela pessoa fez aquilo comigo? E você não entende. E realmente não dá para entender muitas vezes. Mas eu quero que nós venhamos orar por essa pessoa, porque essa pessoa, ela tem miséria no coração,
Porque quem ofende, quem produz o mal, tem mal no coração. Então que a gente possa orar por essa pessoa, ter compaixão dela. Então pense nessa pessoa agora e vamos orar a Deus para que ela de alguma forma seja alcançada, ela de alguma forma seja mudada, até para que ela não venha ferir outros como você foi ferido também. Essa pessoa precisa da graça de Deus. Senhor nosso Deus, queremos colocar todos esses inimigos que passaram por nossas vidas, pessoas que nos atacaram, que nos ofenderam, pessoas que nos machucaram, Senhor, e doeu, e choramos. Mas nós não queremos dar vazão ao ódio. Nós não queremos a destruição de ninguém, não queremos que fogo caia do céu sobre essa pessoa, Pai. Porque decidimos seguir a Ti, que deu a vida pelos seus inimigos, por nós. Então, Pai, que o Senhor possa salvar essa pessoa, resgatar essa pessoa, amolecer esse coração, tira desse coração todas as trevas, Pai, e põe a Tua luz. Ensina essa pessoa os Teus caminhos, que ela venha se arrepender. E se ela for cristã, Pai, e ainda assim viver dessa forma, mostra a ela a verdade. Tem misericórdia dessa pessoa, que ela possa ser transformada, alcançada pela verdade do Evangelho, e ser transformada, Pai. Em nome de Jesus, salva essa pessoa que pode estar perdida, precisando de um médico, e o Senhor é um médico que cura a alma. Salva nossos inimigos, Senhor. Salva. E nós aqui, como Jesus fez, perdoando aqueles que o crucificavam, como Estevão fez, dizendo, Pai, não lhes impute esse pecado quando estava sendo apedrejado, queremos pedir também que o Senhor os perdoe, Pai. Perdoe essas pessoas pelas feridas que nos causaram, que eles não venham ser cobrados por esses pecados, Senhor. Pai, perdoa essas pessoas, e eu aqui, cada um de nós também possamos perdoá-los, para que essa mágoa suma do nosso coração, e essa ferida seja totalmente cicatrizada. Sara essas pessoas, abençoa essas pessoas, e toca no coração de cada um aqui, Senhor, para que a gente ande em amor, para que a paz enche o nosso coração, para que a luz enche o nosso coração, e não haja espaço para as trevas, não haja espaço para desejarmos o mal para ninguém, porque essas pessoas talvez começaram a desejar o mal para mim, porque uma pessoa desejou mal para ela, e ela apenas levou isso adiante, e o mal entrou no coração dela, e a pessoa se tornou rancorosa, amarga. Então salva-nos de nos tornar, Pai, rancorosos e amargos, faz o nosso coração cada vez mais aprazível a Ti, mais cheio de amor, porque essa é a marca do discípulo de Cristo, o amor. Essa é a mensagem que o Senhor nos deixou, o amor. Que a gente tudo sofra, tudo crê, tudo suporta em Ti, Senhor. O Senhor nos dá essa força, a força do amor que pode suportar e pode vencer, e a gente se pareça cada vez mais contigo, Senhor, fazendo o bem a todos, sem exceção. Abençoa essas vidas, Pai, que elas alcancem a verdade, que sejam salvos pela Tua misericórdia, assim como o Senhor salvou Saulo, inimigo de Cristo, assim como o Senhor salvou Mateus, assim como o Senhor salvou Zaqueu, Pai. Salva essas pessoas, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu queria que a gente cante o Pai Nosso, que eu achei muito belo. E Jesus nos ensinou, nessa oração, a dizer, Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, Jesus colocou uma condicional nessa oração, para Deus nos perdoar, se nós perdoamos quem nos ofendeu. Então, perdoe quem te ofendeu, não guarde rancor, não guarde mágoa, ame essas pessoas, e aí Deus vai estar nos perdoando e vai estar nos recompensando. Amém?